viste gosto por estudar Dias de Mel? Quando quiser eu começo. Tu Posso? quiseres, Eu conheci a obra de Dias de Melo em 2005. Porque é que eu conheci a obra de Dias de Melo? Primeiro conheci a obra, não é? Conheci a obra porque em 2004 eu fui contratada como professora para a York University, também em Toronto. E reparei que havia um grande segmento da população de lusodescendentes que eram de origens açorianas, mas que sabiam muito pouco sobre os Açores. E então decidi que seria boa ideia criar uma disciplina que falasse sobre a cultura e a literatura produzida nos Açores. E decidi então começar a investigar o que é que havia, fiz uma recolha dos nossos escritores clássicos, não é? E também uma recolha daqueles que estavam a escrever no século XX e já no século XXI, dos escritores mais jovens. Por primeira vez, eu encontrei-me com a biblioteca, que é uma das maiores bibliotecas da América do Norte e uma das mais ricas, chamada Robarts. E há uma área na Robarts totalmente dedicada à literatura dos Açores. E nessa área eu encontrei o Pedras Negras. Sentei-me e nesse dia li o livro todo, Pedras Negras. E depois, no caminho para casa, comecei-me a identificar, porque eu tinha deixado os Açores já há muitos anos, e comecei-me a identificar um pouco com o que eu lia naquela obra. E começou-me a parecer que eu tinha que saber mais. Então, depois disso, como eu já disse antes a outras pessoas, eu fui percorrendo mares pelas proas e mares cúburos e o menino que deixou de ser menino, e fui lendo e fui lendo. Depois, como nos Açores é um meio pequeno, não é? Eu já conhecia algumas pessoas nos Açores, alguns escritores, e fui aí aprendendo que Dias de Melo ainda estava vivo e ainda estava a produzir. E em 2006, através do meu pai, que conhecia uma conhecida dele, consegui o número de telefone dele e telefonei-lhe. E esse foi a nossa primeira conversa, onde estabelecemos uma relação aí por 2 anos. Depois nós conversávamos por telefone de vez em quando e Dias de Melo escreveu-me imensas cartas. Eu escrevia menos, eu ainda lhe dei a ideia de poder mandar uma cartinha por e-mail, mas lembro-me de ele me dizer que e-mail não, porque tinha tido um vírus no e-mail e que já não usava. Então nós escrevíamos à moda antiga, escrevia-me cartas e eu também escrevia-lhe cartas. Depois, em 2007, ele conversou comigo e disse-me que gostaria muito, estava a trabalhar num livro. Nessa altura não sabíamos que iria ser o último livro, obviamente, A Montanha Cobria-se de Negro. E disse-me que gostava que eu lhe apresentasse aquele livro na cidade da Horta, que seria muito significativo para ele, porque, como ele me disse várias vezes, a sua juventude estava enterrada na cidade da Horta e eu tinha crescido aqui no Faial e eu gostava muito. E eu, claro, aceitei. Então, em 2008, eu vim mais cedo, eu estava num congresso em Ponta Delgada e foi no ano em que eu apresentei o livro que eu realmente o conheci. Nós já nos conhecíamos, não é? Agora, com a internet, as pessoas já sabem, não é como é que as outras são. Ele tinha mandado um vídeo também, eu tinha isso, eu já tinha visto vídeos também no YouTube com Dias de Melo. Já o conhecia e realmente éramos amigos, continuámos a ser amigos. Eu conheci-o em Ponta Delgada, depois estivemos juntos aqui no Faial e realmente no ano a seguir estava marcado que eu iria ter com ele aquele do Mesquinho, no Pico, mas já não deu para ser, não é? Mas como é que vê Dias de Melo na parte, já que está no Canadá, como é que vê na diáspora? Ele é visto como uma pessoa, é conhecido na diáspora, digamos? Bem, na diáspora é muito conhecido. Na diáspora canadiana, Dias de Melo é muito conhecido, porque, aliás, já esteve no Canadá. Dias de Melo, se não estou enganada, nos anos 80 visitou a diáspora. A Casa dos Açores, que é um dos institutos que mais incentiva a cultura açoriana no Canadá, por acaso, a pessoa que era presidente da Casa dos Açores durante vários anos, a senhora Lucília Simas, era prima de Dias de Melo. Portanto, havia essa ligação, não
não é? Então as pessoas conhecem, acarinham a obra de Dias de Melo. Muitas das obras de Dias de Melo estão na biblioteca da Casa dos Açores do Ontário, por exemplo. Depois há também uma variedade de alunos que conhecem Dias de Melo. Uma das razões porque os alunos conhecem Dias de Melo é porque na minha universidade fundou-se um prémio em 2014 que é o prémio Pedras Negras, em inglês Dark Stones. E este prémio tem o valor deste prémio, o mérito deste prémio é reconhecer o desempenho escolar, o desempenho do aluno. Portanto, o melhor aluno do programa de Português e Estudos dos Brasileiros ganha o prémio e também para reconhecer o escritor das Pedras Negras. Este ano, quem ganhou este prémio foi uma aluna israelita, chamada Tali Anuka, que fala português e que já leu o Pedras Negras de Dias de Melo. Portanto, para ela foi muito significativo porque ela conhece o autor, conhece a obra deste escritor. E a importância que eu tenho na parte da avaliação realmente é talvez o expoente máximo em termos de autores sobre a face da avaliação, talvez. Sim, claro, a indústria baleeira, essa vertente da avaliação é realmente o que mais as pessoas conhecem. E parte do meu trabalho é também realçar outros lados do escritor, que talvez não sejam tão conhecidos, mas que são tão importantes como a avaliação. Exatamente. Eu até tenho um livro, acho, publicado em japonês, ou pelo menos traduzido para o Japão. O Pedras Negras foi publicado, foi traduzido e publicado para o japonês e eu tenho contacto, não conheço, mas tenho contacto por e-mail com o tradutor de Pedras Negras no Japão, que, aliás, posso-lhe passar, obviamente, esse contacto também, se estiver interessado, escreve português e fala português. Sabe alguma história, como é que isso passou para ser traduzido em japonês? Tem alguma história por trás? Bem, eu não sei o interesse desta pessoa. Eu sei que ele é professor também numa universidade no Japão. Sei que naquela altura havia interesse na indústria baleeira dos Açores por parte dos japoneses. Hoje em dia já está um bocadinho ultrapassado, não é? Mas ele continua, aliás, nas últimas mensagens, ele continua a ser uma pessoa muito interessada pela obra de Dias de Melo, obviamente. Como é que fez a ligação agora entre a velhice e Dias de Melo? Como é que surgiu este projeto, digamos assim? Bem, este projeto faz parte de um projeto mais abrangente, que é a recolha das histórias narradas pelos idosos, a recolha do nosso património oral. Mas dentro desse património oral, pois também nas universidades debate-se muito este tema hoje em dia, qual é a relação entre a criatividade e a velhice, por exemplo. Até bem recentemente isso tem sido visto sob um ponto biológico. Portanto, vê-se a velhice como aquela fase de decadência, a fase final, não é? Mas também pode ser uma fase que inclui uma variedade e também pode ser uma fase positiva. Hoje em dia também isto aparece muito nos meios de comunicação, o desprezo social enquanto aos idosos, temos sociedades muito envelhecidas, o que fazer com esses idosos, pessoas que às vezes não têm família ou que se sentem um bocadinho abandonados pela família, e então debate-se muito isto. Os idosos são, de certa maneira, uma população um bocadinho carenciada. Eu, sabendo que Dias de Melo sempre teve o objetivo de dar voz àqueles que não tinham voz, pensei que teria que reler as obras de Dias de Melo sob o ponto de vista dos idosos. E, claro, aí encontra-se um universo novo e uma área de investigação que não está feita. Foi por aí.